slides. E aí, o que acontece? Depois que eu terminar de conversar com vocês, eu vou respondendo as perguntas e falando um pouco sobre o que vocês estão pedindo aí que a gente fale, tá certo? Não vou falar agora, porque para falar com vocês, eu tenho que estar cuidando da apresentação e do chat. E aí não vai dar para eu fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que é a primeira vez. Mas eu estou olhando aqui que já vocês estão fazendo perguntas, mas a hora que eu terminar de fazer a apresentação e explicar para vocês, eu vou responder todas as perguntas, tá certo? Nós estamos aí com 933 participantes, tá? Bom, o que nós vamos conversar um pouco aqui hoje? Sobre a questão da rotina escolar, né? Sobre a questão dos registros de validação do processo, sobre plano de ensino, planejamento, atividades não presenciais e avaliação formativa. Tá certo que nós estamos terminando o semestre, né? E aí eu vou conversar um pouco com vocês sobre o que vocês fizeram, né, nesse período de aulas não presenciais, que o pessoal chama de REAMP, né, que eles já deram até um nome, porque o título é muito grande, mas a gente já vai conversando um pouco sobre o que pode acontecer no segundo semestre. Por que eu uso o termo pode acontecer? Porque a gente ainda não tem uma previsão certa de como será o retorno, né? Nosso retorno vai depender muito da nota técnica da saúde, que vai depender muito de como que está a situação da pandemia aqui no estado de Goiás. Então, a gente vai estar falando sempre nesse retorno em hipóteses. Sempre eu vou falar assim, ó, hipoteticamente, né? Mas algumas coisas a gente já sabe. Uma das coisas que a gente já sabe para esse retorno é que a gente vai continuar com as aulas não presenciais, né? Nós não vamos conseguir retornar com todos. Então, se a gente vai continuar com as aulas não presenciais, a gente vai continuar trabalhando, utilizando o portal, a gente vai continuar fazendo um planejamento para esses alunos que vão dar continuidade aos estudos dele em casa. Então, assim, de qualquer forma, mesmo que falte uma semana para terminar as aulas, né, mais ou menos aí 10 dias, é importante a gente ainda conversar um pouco sobre isso. Tá certo? Bom, então vamos lá. Rotina escolar, né? Vamos conversar um pouco aqui sobre a nossa rotina, sobre o trabalho. O que a superintendência fez para contribuir no trabalho de vocês logo no início da pandemia? Nós preparamos uma matriz que seria utilizado no período de aulas não presenciais, no REAMP, né? Então, nessa matriz, nós usamos os eixos estruturantes do currículo. Quando eu falo eixos estruturantes, eu estou querendo dizer o seguinte: o que o menino que está no 6º ano precisa aprender para cursar o 7º ano? Entendeu? Então, são esses eixos estruturantes que nós utilizamos na nossa matriz. E aí, nós fizemos essa matriz para trabalhar todo esse período de aulas não presenciais, que se a gente contar aí com feriado, tudo, deram 50 dias, mais ou menos, né? Que a gente colocou aula no portal, mandou material impresso. Então, nós fizemos essa matriz. E agora, a gente está estruturando uma matriz para o segundo semestre, tá? Então, é em cima dessa matriz que o nosso trabalho foi feito. As habilidades que tinham as aulas no portal, as habilidades de todo o material que a gente mandou, elas não saíram da nossa cabeça. Foi de uma matriz que foi feita antecipadamente para isso. Nessa matriz, a gente tinha essa coerência, sabe? De pensar em quais são as habilidades estruturantes para trabalhar com cada ano, com cada turma, de acordo com as possibilidades do aluno. Nós começamos com atividades mais fáceis, né? Porque os meninos estavam adaptando ali à internet, adaptando ao trabalho, e fomos evoluindo aí e concluímos aí esse período de aulas não presenciais
com mais ou menos, se a gente for pensar assim, em questão do corte do documento curricular para Goiás, nós pegamos aí um mês do primeiro corte e o restante de maio e junho, nós trabalhamos todo o segundo corte. Agora, é claro que o corte, ele está trabalhando com as habilidades do documento curricular para Goiás. Né? Então, não é o currículo que vocês trabalharam em 2019. Pra vocês verem, né? Nós começamos um currículo novo, com novas aprendizagens, de um jeito diferente de trabalhar, né? Que agora a gente fala em habilidades, mas que nós fizemos formação, que nós estamos preparados para isso, e aí a gente já vem agora, no meio disso tudo, de toda essa mudança, veio a pandemia. Então, eu sei que é muita mudança, eu sei que não é fácil, mas a gente vai ter que fazer uso desse currículo, vai ter que fazer uso dessas habilidades, né? E nós vamos seguindo em diante. Então, foi feita essa matriz, do mesmo jeito que foi feita essa matriz para o início para as aulas não presenciais, agora está sendo construída uma outra matriz que nós vamos trabalhar no retorno. Aí você pode me dizer assim, me perguntar assim, tá, mas aí nós vamos começar a trabalhar o terceiro bimestre, já no primeiro dia de retorno? Não, nós estamos fazendo toda todas as superintendências, toda a parte pedagógica da SEDUC está planejando como que nós vamos organizar esse segundo semestre. Com aulas presenciais, com aulas não presenciais, do jeito que for feito, a gente está fazendo um planejamento. Quando a gente faz esse planejamento, a gente faz ele com base em cenários. Então, não adianta nada eu falar para vocês que vai ser de um jeito aqui, aí acaba que no retorno nós temos um outro cenário. Entendeu? O que a gente vai conversar aqui é sobre as coisas que a gente tem certeza que vão continuar. De um jeito ou de outro, a gente já sabe que vai continuar. Bom, baseado nessa matriz, nós fizemos para vocês as atividades que estão no portal, né? E aí é claro que, respeitando a quantidade de atividades que vocês encaminham por dia para os alunos, respeitando todo o trabalho que vocês já fazem, os professores do estado de Goiás saíram na frente, foram criativos. Gente, vocês não fazem ideia do quanto o trabalho que vocês fizeram, que vocês, que são os representantes, né, da educação do estado de Goiás, vocês que são toda a nossa força, né, que são os nossos professores. Vocês não fazem ideia da repercussão do trabalho de vocês no Brasil inteiro. Nós temos estados aí, Minas, São Paulo, Brasília, que está começando agora esse trabalho que nós fizemos. Então, assim, foi um trabalho de excelência, sabe? A rede estadual de educação do estado de Goiás é modelo para o Brasil todo. Então, levando em consideração esse trabalho, todos os cuidados que vocês tiveram, né, de não enviar muitas atividades para os alunos, mas também de não deixar esses alunos sem a atividade dos períodos não presenciais, né? Do período não presencial de aula, vocês deram um show. E aí, o que a gente tem para oferecer para vocês, né, com relação a isso? Nós temos para oferecer a vocês o que a Superintendência de Educação Infantil e de Ensino Fundamental fez para contribuir no trabalho, né? E aí, nesse caso, nós fizemos o portal, nós fizemos a aula na TBC e nós também enviamos atividades para vocês aí por e-mail, né? Enviamos para a regional, teve regionais que encaminharam a necessidade de material impresso, nós também providenciamos o material impresso para todos. Bom, o que eu sei que vocês fizeram, e aí eu acho que vale a pena a gente discutir um pouco aqui e dizer que no segundo semestre nós vamos ter que continuar com esse trabalho e que conduziu bastante o trabalho dos alunos em casa, né?
enquanto eles não estão tendo aulas presenciais. O plano de estudos para o estudante. Então, os professores da rede se organizaram e fizeram um plano de estudo, que é para organizar a rotina desse aluno todos os dias. E isso é uma coisa que nós vamos ter que continuar fazendo no segundo semestre. Tá vendo? O que eu vou conversar com vocês, o que eu vou reforçar com vocês é o que vocês fizeram, e que de tudo que vai acontecer, a gente tem certeza que a gente vai ter que continuar fazendo. Sabe por quê? Porque não vai ter como atender todos os alunos. Não vai poder pôr a sala cheia de aluno, de estudante. Vai ter um grupo que vocês vão ter que continuar conduzindo o trabalho com eles em casa. Certo? Então, para esse grupo, o que vocês fizeram no REAMP e que nós vamos ter que continuar a usar é o plano de estudo. Né? Nas outras web, eu projetei ele aqui na tela, mas hoje não tem como eu projetar. Mas eu sei que todo mundo tem, porque quem orienta o plano de estudo é a superintendência da tutoria, é a superintendência lá da assessoria pedagógica. Esqueci o nome da superintendência, gente, vocês acreditam? É de atendimento educacional. Né, a Superintendência de Atendimento Educacional, que organiza esse material e organizou aí com a tutoria, com a CRE, e o que vocês fizeram, que é o plano de estudos para o aluno. O que é esse plano de estudos? É você entregar para o aluno um planejamento daquilo que é para ele fazer durante a semana. Né? Isso vocês fizeram. Foi uma excelente prática, ajudou muito, sabe? E aí, o que vocês colocaram nesse plano, né? Que a gente tem que manter? A questão da data, que você, do dia que é para esse aluno fazer a atividade, de qual componente curricular é a atividade, língua portuguesa, matemática, história, geografia, qual que é o conteúdo que esse aluno vai estudar, qual que é o objetivo, e o objetivo, quando você for colocar, entregar para o aluno o plano de estudos dele, semanal, e você for colocar o objetivo, você tem que colocar o objetivo para o aluno, não é o objetivo para o professor. Né? O que é isso? É assim, ao fazer essa atividade, você vai aprender isso, isso, isso e isso. Porque se a gente pegar uma habilidade, um objetivo para o professor e colocar lá no plano do aluno, ele não vai entender. Aí, no final, ele não vai conseguir fazer a metacognição e saber se ele aprendeu aquilo que você quer que ele aprenda com aquela atividade, né? E aí você vai colocar se é livro, página do livro, se é uma lista de atividades que você está entregando, que a superintendência produziu, é a lista de atividades. Se é o portal, você vai mandar o portal. Para o segundo semestre, e eu acredito que essa semana ainda a Patrícia deve fazer uma web com vocês, nós vamos também colocar se uma dessas atividades, qualquer uma que você acha pertinente, vá para o portfólio ou não. Mas isso aí é uma outra conversa que vocês vão fazer, uma outra apresentação que a Patrícia vai fazer com vocês, né? E aí é muito importante que, de posse desse planejamento do professor, né, que ele organizou ali, tudo que ele vai fazer durante a semana, planejamento de aula do aluno, ele tenha também o registro e a validação daquilo que o aluno fez. Ele tem ali uma foto do caderno, uma resposta do aluno de uma atividade ou outra, né? E tudo isso articulado com plano de estudo que você mandou, né? E com o planejamento do professor. Bom, eu sei que não é fácil, eu sei que é muito minucioso isso, e a gente tendo que fazer isso tudo de casa, ainda fica um pouco mais difícil. O que eu gostaria de mostrar para vocês agora, que provavelmente, para quem já está usando, está contribuindo muito no trabalho, né? É o portal NetEscola. Vou apresentar aqui para vocês, vou colocar aqui para vocês agora o portal. E vocês vão acompanhando aqui um pouco de como que vocês podem utilizar o portal no trabalho de vocês. Bom, então, aqui eu vou só pedir para Alessandra, confere para mim aí, positivo, se estão vendo o portal aí na imagem. Tá todo mundo vendo o portal?
tá? Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, já me respondeu aqui que vocês estão vendo o portal. Bom, o portal Net Escola, ele tem para o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, Goiás Bem no Enem, jovens e adultos, aí, de educação de jovens e adultos. Hoje eu vou mostrar para vocês da Superintendência do Ensino Fundamental 1 e 2. É nessa parte aqui que a gente faz as contribuições e contribui com o trabalho de vocês. Vou entrar aqui para vocês verem no 6º ano. No 6º ano, você tem aqui no portal tudo aquilo que a gente coloca para vocês trabalharem. Então, todos os componentes curriculares, arte, ciências da natureza, educação física. Ah, lembrando, educação física e arte é uma contribuição que a gente recebe do Ciranda da Arte, tá? Então, tudo que se posta aqui de arte é do Ciranda da Arte. Então, aqui, ó, vou colocar para vocês aqui, ó. Olha só para vocês verem. E aí, quando você entra aqui, o portal, ele vem mostrando o que é, né? E ele vem aqui passando para vocês clicarem no link do Ciranda da Arte para vocês poderem entrar, para entrar lá e ter todo o trabalho que o Ciranda faz, tá? Aqui tem uma aula de dança, tá vendo? E aí você gosta de se movimentar, tal, e aí você entra aqui, faz a aula de dança, mas aqui também tem um link, se você quiser mais materiais, você clica lá e ele te manda lá para o site do Ciranda, porque arte e educação física foi uma contribuição deles. Educação física também tem contribuição de desporto. É o handball, o handball, treinamento específico para goleiro, tá vendo? Tudo isso aqui é uma contribuição do desporto. Bom, voltando aqui. Aí você tem o 6º, 7º ano, 8º, 9º do Fundamental 2 e tem o Fundamental 1, que é o do 1º ao 5º ano. O Fundamental 1, as atividades são bem lúdicas, bem apropriadas para os alunos dessa idade. A gente não tem muito aluno de Fundamental 1 na rede, mas as prefeituras usam o nosso material. Olha aqui o tanto de aula que tem de língua portuguesa. E é bem lúdica a aula, é uma aula interativa. Eu vou mostrar, porque às vezes vocês têm sobrinho, alguém que quer fazer aula, né? Alguma criança mais nova, tá bom? Tá vendo, ó? Com histórias. Bom, tá aqui. Agora vamos para o nosso, o que a gente mais tem pessoas na rede, que é o Fundamental 2. No Fundamental 2, você olha aqui, vamos ver aqui, no 7º ano. Voltando aqui. Arte, ciências da natureza, educação física, tal. Vou entrar aqui numa atividade de geografia. Quando você entra aqui na atividade de geografia, no começo, a gente estava colocando aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Agora, nós estamos colocando o nome dos conteúdos. Depois, nós vamos mudar essas aulas aqui, ó, aula 4, aula 3, aula 2, e vamos colocar o nome do componente curricular, do conteúdo, desculpa. Nós vamos colocar o nome do conteúdo para ficar mais fácil para o aluno depois encontrar quando ele quiser revisar algum conteúdo. Senão ele tem que abrir todas as aulas para saber se é ou se não é a aula daquele conteúdo. Se a gente escreve o nome do conteúdo aqui, já facilita. Esse é um trabalho que nós vamos fazer nas férias, que agora a gente não tem perna para fazer isso, porque a equipe toda ficou produzindo material e não pôde parar para cuidar disso aí. Porque, na verdade, o que aconteceu? A gente foi trabalhando e as coisas foram acontecendo, né? E a gente foi aprimorando. Muita coisa do que a gente foi aprimorando foi com base na solicitação de vocês. Vou dar um exemplo. Essa questão mesmo. A gente colocava aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Aí alguém falou assim, não, mas você tem que pôr o conteúdo, porque aí quando eu quiser procurar o conteúdo lá, como que eu faço? E aí a gente passou a usar o nome do conteúdo. Bom, aí vamos entrar aqui. Toda aula, então aqui está aqui, ó, aula
Qual que é o conteúdo? Distribuição espacial da população brasileira. 7ª e 8ª semana. Por quê? Porque História, Geografia, Ciências da Natureza, a gente está fazendo num post só as 2 aulas, porque tem um texto. Se a gente for fazer um texto para responder, as aulas ficam muito compridas. Então, um texto só dá para 2 aulas. Então, aqui, ó, já língua portuguesa e matemática, não. Então, aí você entra, aqui é a 7ª e 8ª semana, e aqui tá a aula. Aí, tem a aula, vamos voltar lá, geografia, né? A gente estava olhando. Tem a aula, aí, mas o aluno quer fazer a atividade impressa. Aqui está a atividade para imprimir, certo? Sendo que língua portuguesa e matemática já não é desse jeito. Língua portuguesa e matemática, cada post é uma aula. 7ª aula, 8ª aula, né? Ele tem ele é mais, ele tem mais atividades e as aulas são separadas. Então, aqui, ó, novelas, língua portuguesa, 7ª aula. Desculpa, 8ª aula. Se você abriu aqui, você, professor, abriu aqui, olhou e falou assim, gente, essa aula aqui já resolve para o meu aluno. É em cima dessa aula aqui que eu vou querer que ele faça as atividades, responde no caderno, me apresenta. Nossa, isso aqui vai me ajudar muito. Vou passar essa aula aqui para os meus alunos. Mas aí você também não quer colar um roteiro, escrever pelo WhatsApp para eles entrarem no portal, entrar na 8ª aula, entrar na novela, 8ª aula, língua portuguesa, 7º ano. Você pode pegar e jogar aqui no WhatsApp, tá vendo aqui o WhatsApp? Que entra, que imediatamente ele manda para a sala, né, para o grupo da sala de vocês do WhatsApp, e se o aluno entrar pela sua postagem, pelo link que você enviou, ele já entra aqui. Então, isso aqui já ajuda bastante, né? Bom, voltando aqui. Entenderam que vocês podem mandar aula pelo WhatsApp aqui, ó? Tá bom. Voltando aqui. Uma outra coisa que a gente tem aqui, que contribui muito no trabalho dos professores, é esse material de apoio para o professor. O que é isso daqui? Nesse material de apoio para o professor, nós temos o gabarito das atividades. Vocês me pedem muito, foi também uma solicitação no começo, a gente não colocava o gabarito. Mas aí depois, nós tivemos tanta solicitação de colocar o gabarito ajuda, nós fizemos do gabarito, e aí nós passamos a colocar. Mas só que a gente não coloca lá na atividade para o aluno. A gente coloca o gabarito no material para o professor. Então, aqui, ó, tem um gabarito de todas as aulas, ó. Da 5ª e 6ª semana, tá? E o que a gente tem aqui, que contribui também muito no trabalho do professor, é o cronograma. Esse cronograma, a gente sempre manda para vocês com antecedência, para vocês fazerem um planejamento e ainda colocar no CIAP. Então, eu acho que vale a pena mostrar para vocês aqui, vou abrir ele aqui para mostrar para vocês. Só um minutinho que tá abrindo, viu, gente? Aqui é ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Então, peraí que nós estamos tentando abrir. Enquanto vai abrindo, deixa eu ver aqui o que pediram para eu falar para vocês um pouco. O que vocês pediram de pergunta? Volta às aulas. Aqui vocês estão pedindo para falar sobre a volta às aulas. É o que eu falei para vocês. Por mais que eu fale para vocês aqui como é que vai ser, eu tenho certeza que eu não vou acertar como vai ser. Por quê? Porque a gente não sabe como é que vai estar o estado no mês de julho para a gente voltar em agosto, né? A volta às aulas vai depender muito da situação da saúde, que é a saúde que vai dar para a gente chegar a nota técnica para voltar. Então, não adianta a gente pensar, dizer, discutir
como vai ser essa volta às aulas agora. O que a gente pode fazer? A gente pode nos prepararmos para aquilo que a gente sabe que vai ter. O que é? Aulas não presenciais, né? Portal, aulas ao vivo, aulas pela TBC. O que a gente sabe que a gente vai continuar fazendo é que a gente vai discutir com vocês aqui. Vocês estão vendo o cronograma aí? Alessandra, me diz se estão vendo o cronograma. Se tiver, fala sim aí para mim. E já eu vou falar sobre avaliação. Pode ficar calmo que nós vamos conversar sobre avaliação. Vocês estão vendo o cronograma, gente? Abriu o cronograma para vocês? Abriu? Ótimo. Bom, olha aqui. Esse cronograma a gente envia para vocês com antecedência. Esse cronograma aqui, ele foi postado no portal dia... Deixa eu ver que dia você tem aqui. Eu não estou me lembrando aqui o dia que ele foi para o portal. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Que dia que ele foi para o portal, só para vocês terem uma ideia. Ó, ele foi para o dia 9. Ele foi colocado no portal dia 9. E ele começa a ter aula no portal dia 15. Então, dia 9, ele foi colocado no portal. Dia 8, todo o material foi por e-mail. Tá vendo aqui no cronograma? Ele coloca o ano, o componente curricular, o tema de cada aula, o dia que a gente manda o material por e-mail, o dia que a produção de material manda o material para vocês por e-mail, no mesmo dia ela me manda. E aí eu já faço esse cronograma para vocês. Tem o dia que a aula vai para o portal e o dia que passa essa aula na TBC. Ou seja, com esse cronograma aqui do sexto, aí tem todos os componentes curriculares, do sétimo, do oitavo e do nono, com esse cronograma aqui você organiza seu planejamento. Você já sabe, olha, eu vou trabalhar lá em matemática, eu vou trabalhar o Teorema de Tales. Deixa eu ver aqui o que tem. Dia 8 já vem atividade para mim por e-mail, né? Dia 24, essa aula de Teorema de Tales. Dia 17 e 24 tem aula no portal. E dia 18 vai ter uma aula na TBC. Então eu vou falar para os meus meninos assistirem essa aula dia 18. Já vou pôr no link do WhatsApp dia 17 essa aula. Tá vendo como esse cronograma aqui facilita demais o trabalho de vocês? Detalhe, gente. Isso eu tenho certeza que nós vamos ter para o segundo semestre. Entendeu? Isso eu tenho certeza que a gente vai ter, porque a gente vai continuar com as aulas não presenciais. Então, por isso que, mesmo nós estamos aqui no final de junho, eu quis apresentar para vocês. Eu apresentei para todas as outras regionais, e acho que isso aqui é uma coisa que a gente já tem que estar com esse conhecimento aqui, e com o costume de trabalhar com isso aqui, já tem que ser uma coisa que tem que ser já definida e resolvida. Vamos voltar aqui. Bom, eu já falei para vocês do gabarito. Outra coisa, as aulas na TBC, se o aluno não assistiu a aula, ele quer ver novamente a aula, você pode vir aqui e encaminhar a aula para ele, que foi postada na TBC, que foi dada ao vivo na TBC. As aulas estão aqui, tá? Aí, ó, aula de história, língua portuguesa. Aí é só você encaminhar para ele também, tá? Foi todas as aulas da semana passada. E a gente tem que continuar a se comunicar também pelo portal, sabe? Tudo aquilo que a gente for fazendo, a gente tem que acostumar a colocar aqui. Estudo orientado. Nós também colocamos aqui sobre estudo orientado, como que o aluno deve se organizar para estudar, tá? Tudo que nós temos aqui para a gente poder contribuir. Agora vamos voltar aqui. Bom, vamos supor que você tem um aluno lá na sua sala, um seu aluno já não é mais na sala, né? Porque nós não temos mais o espaço físico da sala, mas vamos supor que você tem um aluno, um estudante,
que ele tem muita dificuldade. Ele está cursando ali o 9º ano, mas com muita dificuldade do 9º ano. Você está percebendo que ele não está acompanhando, que ele não sabe o conteúdo. O que você pode fazer? Você pode entrar numa aula do 6º ano e passar para ele retomar algum conceito que ele não sabe. Você pode entrar numa aula do 7º ano. É uma coisa mais básica de alfabetização. Entra lá no 4º ano, no 5º ano. Então, você pode recuperar esse aluno. Você não precisa usar a atividade do 9º ano, se ele está lá no 9º ano e não dá conta. Porque as habilidades, as aprendizagens, elas são... têm habilidades que são pré-existentes para você trabalhar determinado conteúdo, né? Então, vamos supor, vou dar um exemplo bem simples aqui. Você vai trabalhar divisão com o aluno. Você vai ensinar o aluno a dividir. Às vezes você vai ensinar ele a dividir no algoritmo. Se o aluno não souber multiplicação, adição, subtração, ele não sabe dividir. Aí você está lá dando aquela aula de divisão e o menino não está dando conta. Eu estou falando um exemplo de divisão porque eu sou pedagoga, gente, mas um professor de matemática pode dar um exemplo bem melhor do que o meu, né? Ele está lá e esse menino não consegue, não entende o conceito. Aí quando você vê, ele não sabe multiplicar. Então você tem que voltar com ele para a aula de multiplicação. Então, você pode pegar lá no 3º ano do fundamental, aula de multiplicação e trabalhar com esse menino a multiplicação para depois ir para a divisão. Ou a questão da leitura, interpretação, que não sabe ler e interpretar, mas não sabe ler e interpretar porque não sabe retirar uma informação do texto. Volta lá numa atividade que ajude com que ele leia, retire a informação do texto, para depois avançar com ele. Então, assim, eu acho que o portal, nesse sentido, ele contribui muito. Agora, para isso, o que a gente precisa ter? Uma avaliação do nosso aluno. Uma avaliação para dar nota? Não. Uma avaliação formativa, a serviço da aprendizagem. Não uma avaliação para dar nota. Né? Mas já nós vamos falar sobre esse assunto, avaliação. E aí, no caso de história, só voltando aqui, história, geografia e ciências, vocês têm 2 aulas juntas numa postagem só, tá, gente? Deixa eu ver o que mais aqui que eu precisava falar com vocês. Outra coisa também, vamos falar um pouco aqui de metodologia. Os alunos já estão cansados, né? Vocês também já estão cansados, mas a gente vai ter que pensar muito em metodologia diferenciada para trabalhar com esses alunos. Vocês vão precisar muito de colocar esses alunos para fazer a correção e postar na sala, sabe? Faz a correção aí do seu caderno, filma a correção e posta na sala de WhatsApp da correção do exercício tal. E aí depois você confere lá com gabarito. Nós vamos ter que pensar muito na aula invertida para poder voltar. Por isso que a gente precisa ter o plano de estudo do estudante, né? Orientando o que ele tem que fazer cada dia. Porque se por acaso, hipoteticamente, a gente voltar, a gente não vai voltar do mesmo jeito. Você vai ter que passar a atividade para depois corrigir. Você vai ter que ser mais um mediador, um orientador do trabalho do que aquele modelo de aula. Aquele modelo de aula, ele ainda ele não vai voltar tão cedo. Não sei como vai ser, é o que eu falei para vocês, mas não vai voltar tão cedo. Bom, agora vamos falar um pouco sobre avaliação. Eu vou tirar aqui do portal, vamos rezar aqui para dar certo, torcer para não ter nenhum problema. Voltar aqui para a minha imagem. Vamos ver. Vamos ver aqui. Para a gente poder falar um pouco sobre avaliação. Bom, sobre avaliação, o que tem algumas coisas que a gente tem que ter em mente agora, que a nossa escola não é a mesma. Né? Esse ano, a escola, ela não é a mesma escola que a gente tinha antigamente. Né? Nós temos aí alunos que têm acesso, que têm a internet, né? Nós temos alunos que têm aí uma habilidade de trabalhar com as mídias, de trabalhar com a internet, de trabalhar
de trabalhar assistindo aulas, né, pela internet, mas também nós temos alunos que não têm acesso. Nós temos alunos que, mesmo que tenham acesso, ele não dá conta de ficar aquele tempo todo sentado na cadeira, assistindo todas as aulas, fazendo todas as atividades de um tempo só. Não é porque ele não aprenda, mas é porque o jeito dele, o jeito dele de lidar com a aprendizagem é diferente. Né? Não tem aluno na sala de vocês que passa o tempo todo sentado assistindo a aula? Não tem aluno que ele está assistindo a aula, mas ele está ali conversando com um, mexendo com o outro, falando com o outro, e no final das contas ele aprendeu tudo. E você não sabe como que ele dá conta de andar tanto pela sala e ainda aprender? Então, como é que ele deve estar lidando com as aprendizagens, com o conteúdo, com o trabalho escolar, com a vida acadêmica dele nesse período de pandemia? Então, desse jeito, a gente tem uma avaliação que garante o direito de todos. Se você pegar uma avaliação e der nota, você está sendo justo? A avaliação é justa desse jeito? Porque se você fizer isso, no máximo, você pode estar usando ela em caráter punitivo, tipo, mais ou menos assim. Caráter punitivo. Quando eu falo caráter punitivo, é assim, se você ficou sentado, aprendeu, fez a tarefa, você vai ganhar nota. Se você não fez nada disso, você não vai ganhar nota. Mas e se ele escutou, se ele conversou, se ele tentou, se ele está sabendo o exercício, ele só não conseguiu preencher do jeito que você está querendo lá? Né? Aí você está usando a avaliação como punitivo, numa fase que não está sendo fácil para ninguém, numa fase que está deixando um monte de gente excluída aí para trás. Então, a gente não pode falar de avaliação para dar nota agora. Agora é hora da gente falar de uma avaliação formativa, uma avaliação a serviço da aprendizagem. Uma avaliação que dê conta de contar para a gente como que foi esse processo de aulas com os nossos alunos nesse tempo, né? Então, não pode ser aquele modelo antigo de avaliação. Essa avaliação, vocês têm que contar com a escuta do aluno, com a escuta que eu digo assim, não é o aluno escutar você, é você escutar o aluno. Entendeu? Como é que foi sua atividade? Você deu conta de fazer? Né? Você vai ter que ver também, nas atividades que os alunos estão produzindo, as pistas que eles deixam. Vamos tentar usar esse termo, pista, para saber se ele aprendeu ou não. Porque também ele pode copiar a resposta. Né? Então, pela resposta que ele escreve lá no caderno, você não vai saber se ele aprendeu ou não. Mas você pode conversar com ele, pedir para ele te contar como é que ele fez a resolução de um problema, pedir se ele achou fácil ou difícil, o que ele fez, para ver se você tem pistas, se ele deu conta ou não de fazer a atividade que você passou. Ou se ele é aquele aluno que nunca pergunta nada, nunca fala nada, é uma pista, não é? Até o silêncio diz muita coisa, né? Então, o que você vai ter que ter são essas pistas, daí a importância do portfólio. O portfólio, se você pega ali um portfólio do seu aluno, e uma coisa que foi orientada desde o início, tenha os registros de tudo aquilo que seu aluno está fazendo. Anote tudo. Por quê? Porque essas anotações, esses registros, já é um portfólio. Ele pode não ser um portfólio totalmente estruturado, né? Mas ele já é uma documentação pedagógica que você tem que comprova. Né? E aí, o que você tem que ver? Se essa documentação pedagógica deixa pistas para você da presença do aluno nas aulas, né? Assistindo os vídeos, da participação dele naquilo que você pede para fazer, na tomada sobre eu quero aprender, vou participar da aula,
né? Então, é isso que vocês têm que avaliar, não para dar nota, avaliar para saber o que eu posso fazer para ajudar esse meu aluno, para ele poder aprender, para ele poder dar conta dessa nova metodologia de ensino. É para isso que vocês têm que ter o portfólio. Esse é o tipo de avaliação que a gente vai fazer, tá? A Patrícia, provavelmente, aí ela vai fazer o mais rápido possível uma web com vocês sobre o parecer do Conselho Nacional de Educação, que ele fala também a mesma coisinha. Ele usa uma linguagem técnica, mas é para dizer a mesma coisa que eu estou falando com vocês aqui, numa linguagem pedagógica, de sala de aula. A Patrícia vai fazer com vocês. E aí, ela vai mandar para vocês também um modelo de autoavaliação. Meu Deus! Modelo de autoavaliação agora, na última semana? Calma, gente. Não é para você fazer essa autoavaliação agora com os alunos, não. Não é nada obrigatório. É uma sugestão que você pode começar a ler, a estudar, a entender, a ver se no segundo semestre esse documento te atende, a contribuir no documento. Então, ela vai mandar para vocês, né? Vai mandar para a regional, que provavelmente vai mandar para vocês, certo? E aí vocês vão receber esse documento, vocês vão receber essas orientações que vai dizer de forma técnica, tudo isso eu estou dizendo para vocês aqui de forma pedagógica, certinho? Alessandra, tem mais alguma pergunta? Portfólio, falei. Quem não fizer as atividades vai reprovar? Provavelmente quem não fez as atividades é porque às vezes não tinha acesso, né? Eles vão ter que ter no segundo semestre um tratamento especial para poder fazer essas atividades e a gente vai reprovar ninguém. Se a gente for reprovar quem fez as atividades, a gente está sendo, no mínimo, cruel. E aquele aluno que não tinha condição de fazer em casa, que não tinha ninguém para ajudar, aquele aluno que não tinha internet, então não tem como reprovar, não, gente. Nós vamos ter que pensar em outros mecanismos para atender esses alunos que não fizeram. Nem que eles vão para a escola em dias diferentes e eles façam, tá? Então, nós não vamos poder fazer esse tipo, não. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Vocês estão fazendo perguntas sobre o projeto de vida, né? Projeto de vida, ele é um trabalho feito pela escola de tempo integral, né? E não é um trabalho do ensino parcial, da educação parcial, né? O que a gente tem pensado em fazer hipoteticamente, e o que a gente tem corrido atrás aí, para a gente ver se a gente consegue contribuir com vocês no trabalho com as competências socioemocionais, tá? Nós estamos buscando parceria, se voltar às aulas, nós estamos pensando aí num trabalho de acolhida com os alunos, mas projeto de vida, não, projeto de vida é da escola de tempo integral, né? E o ensino médio também faz um trabalho num projeto de vida, tá certo? Mais alguma pergunta? Vocês estão com mais alguma dúvida? Bom, uma outra coisa que eu quero falar com vocês aqui, antes da gente partir pro finalmente, é o seguinte: todo o trabalho que a gente colocou no portal, as listas de exercícios que a gente produziu, todo o trabalho que foi feito, foi um trabalho para contribuir no trabalho de vocês, né? Então, foi um trabalho pensado, planejado para contribuir. O retorno de vocês nesse trabalho é muito importante para nós, sabe? A gente precisa muito que vocês contribuem, opinem, diz pra gente se é isso mesmo, diz como é que estão as atividades. Então, assim, esse trabalho que a gente faz é um trabalho que é feito por professores, porque na minha superintendência, quem está dando aula, quem produz material, são professores da rede. Eles
cumpre uma pequena carga horária na SEDUC para fazer esse trabalho para vocês, mas eles também estão na sala de aula. Então, é um trabalho feito por professores para professores, né? Então, não é... Você não pega esse material e fala assim, ah, mas para quem está na secretaria é fácil fazer isso aqui. Quem está na secretaria... Não é quem está na secretaria. Quem está fazendo são os professores da rede estadual de Goiás. Esses mesmos professores, igual a vocês, que está aí desbravando e está saindo na frente com esse modelo de aula. Então, a gente precisa muito da contribuição de vocês, viu? O que vocês puderem colocar no portal, tem um lugar para você deixar comentário. Se você quiser deixar comentários lá sobre a aula, sobre o que pode ser feito, fiquem à vontade. Só voltando aqui, eu falei que nós não trabalhamos com projeto de vida, mas nós trabalhamos com estudo orientado, tá? E aí a gente já tem lá alguns posts lá tem lá um post lá sobre estudo orientado que vocês podem entrar e olhar. Se vocês quiserem também contribuir com alguma ideia para a gente pensar nessa questão do estudo orientado, nós também estamos abertos a isso, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, tem. Bom, gente, então, basicamente é isso mesmo, tá? Nós estamos aí com 1.982 participantes. Eu quero agradecer a vocês, eu quero dar os parabéns também, porque, assim, o trabalho que vocês fizeram foi fantástico, sabe? Foi motivo, assim, de um espanto alegre para todos nós. A professora Fátima, ela fala, assim, que o que Goiás tem de melhor são os professores, e ela tem razão, viu? Então, parabéns, sabe? A gente deixa aqui um muito obrigada para vocês. Pede que vocês contribuam aí no portal, pede que vocês, se vocês estão precisando de alguma coisa, pede para a gente, que a gente está aqui para atender, né? Nós aqui da superintendência, os tutores também nas CREs, toda a assessoria pedagógica também das outras superintendências, pensa o tempo todo em atender vocês, tá? Então, eu vou deixando aqui, mais uma vez, o meu muito obrigada, tá? Muito obrigada a todos. Quem conduziu essa web aqui fui eu, né? Acho que todo mundo já me conhece, né, gente? Eu preciso que eu vou me apresentar no final. Gisele, para quem não conhece. Mas eu tive também um apoio, assessoria aqui das minhas gerentes, da Márcia Faleiro, que é do Ensino Fundamental Anos Finais, que ela está dando um suporte aí no chat com vocês. Tive um suporte, um apoio aqui também da minha gerência, Alessandra Almeida, que é a gerente da produção de material, que também está dando todo um suporte aí no chat com vocês. A Carla está lá na TBC, porque toda sexta-feira, às 3 horas da tarde, a Carla faz lá a gravação dela ao vivo para as aulas do Ensino Fundamental 1, né? Então, eu não fiz sozinha, tá? Fiz com todo esse apoio, com todo esse suporte técnico, tá certo? Bom, falei para vocês que a nossa web ia durar 1 hora, e assim, eu com 1 hora de web, tá? E assim que a gente tiver mais notícias, tiver as coisas mais estruturadas, mediante aí os cenários que a gente tem de retorno, né? Assim que a gente tiver mais informações para dar para vocês, a gente dá. Eu sei que vocês estão preocupados, está todo mundo preocupado como é que vai ser esse retorno, se vai ter retorno, como que nós vamos fazer, como que nós vamos dividir essas turmas por alunos. Ai, meu Deus, eu vou ter que planejar uma aula para os alunos que estão na sala e aulas para os alunos que não estão. É justamente por isso que a gente tem que começar a aprender a trabalhar com o portal, a gente tem que começar a aprender a fazer um planejamento desse jeito, para a gente poder ajudar vocês, então, se caso haja a necessidade. Mas a escola não vai voltar do mesmo jeito, o tempo de aula não será o mesmo, nós vamos ter que fazer muita coisa diferente aí, não vamos sofrer por antecedência, não, vamos esperar a hora certa
para a gente poder planejar isso. E por agora não tem como a gente saber. A gente não sabe como que vai estar a curva de contaminação. Né? Em julho, o estado de Goiás ele não está igual ao estado do Rio de Janeiro, estado de São Paulo, Manaus. Né? Estado de Goiás ele ainda não teve o ápice da curva, e se Deus quiser nem vai ter. Né? Então, assim, a gente não sabe mesmo como que vai ser esse retorno por enquanto. Tá? Mas está tendo reuniões, nós temos aí um comitê de crise que discute isso, né? Nós já conversamos com alguns diretores, já apresentamos proposta para alguns diretores também, para eles dizerem para a gente o que eles acham. E nesse comitê de crise é discutido protocolo sanitário, é discutido trabalho pedagógico, é discutido administrativo, porque a gente tem que ter uma previsão de gastos para esse retorno, porque tem que ter material de limpeza, não vai poder voltar organizando as salas do mesmo jeito, né? Tem que ver como é que vai ser a questão do lanche, lancha junto, lancha separado. Gente, é muita coisa. Eu vou assim dizer para vocês assim que é muita coisa e a gente pensa de um jeito e aí a gente depois descobre que do jeito que a gente pensou não dá certo e pensa de outro jeito. Então, assim, é muita coisa que tem que se pensar para um provável retorno, tá? Mas se Deus quiser, a gente vai conseguir vencer isso. Tá? Nós já estamos terminando aí o mês de junho, né? Nós já é dia 19, faltam só mais 10 dias. Vocês, professores do estado de Goiás, vocês são fantásticos e vocês fizeram a diferença. Eu acho assim que eu tenho que encerrar mesmo agradecendo muito o trabalho que vocês fizeram, viu? A gente aqui tentou ajudar, na nossa insignificância aqui, tentou fazer o melhor possível. Vocês podem ter certeza que a gente fica aqui quebrando a cabeça no que fazer para ajudar, porque a gente sabe que não é fácil, mas realmente como diz o meu avô, quem agarrou no chifre do boi, quem fez acontecer foram vocês. Tá? Então, aí um bom final de semana, um bom restante de mês de junho para vocês. Hoje é sexta-feira, né? Então, fiquem com Deus, se cuidem. A educação foi o único segmento que cumpriu a quarentena corretamente. Os outros segmentos estão tudo na rua, tudo sem cumprir a quarentena, mas a educação não. A educação vai variar, né? A educação é que faz a diferença mesmo na vida das pessoas. Então, foi o único segmento que cumpriu. Tá certo? Então, parabéns para vocês, para todos nós. Fiquem bem. Não saem de casa e se sair, usa máscara. Tá bom, gente? Ó, um beijão, viu? Qualquer outra coisa que não foi dito, que vocês queiram saber, manda pra gente, tá? Às vezes a gente fala na próxima web. Tá bom? Tchau!